Olá! Está começando mais um Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e lutas pelos direitos das mulheres, com muita informação para você. E hoje vamos falar sobre geração de renda. A nossa entrevistada é Rosângela Santana Fialho, professora, ex-vereadora de Viçosa e coordenadora do Conto de Cultura de Cajuri. Vamos ter também o Cine Pipoca falando dos filmes Histórias Cruzadas e Revolução em Daguerrão. No Momento Recitando, vamos ter a interpretação do texto Mãe, de Gioconda Belli, e o vídeo campanha sobre o trabalho doméstico. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 2 a cada 10 mulheres brasileiras que fazem parte da população economicamente ativa são trabalhadoras domésticas. Grande parte dessas mulheres não possui carteira de trabalho assinada e recebem salários mensais menores que um salário mínimo. Ao ingressarem no mercado de trabalho, essas mulheres passam a exercer uma dupla jornada, pois continuam a desempenhar o trabalho dentro de casa. Como este trabalho é naturalizado como feminino, gera desvalorização da participação das mulheres no mundo do trabalho e mantém a sua exploração doméstica. Mas nas últimas décadas, outras formas de geração de renda têm sido criadas a partir da organização de grupo de mulheres. Para conversar um pouco sobre isso, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Rosângela Fialho. Rosângela, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo nosso, né, estar participando e colaborando com este programa Mulheres em Movimento, que é tão importante para a garantia dos nossos direitos. Rosângela, para a gente começar conversando aqui, você sempre esteve, de um modo ou de outro envolvida com esses movimentos de mulheres, como a situação de violência doméstica, Como essa situação vivida por muitas mulheres se relaciona com essas questões de trabalho e de renda, Elas estão relacionadas de alguma forma? Elas estão diretamente ligadas. A questão da autonomia das mulheres é muito importante para que ela saia desse círculo de violência doméstica. Cada mais vezes que ela adquire a sua autonomia financeira, ela se liberta do jugo dos homens, tanto de maridos quanto de pais e de irmãos. Dessa forma, é importante para ela essa conquista da sua autonomia. E a gente sabe que para a mulher adquirir essa carreira, este vínculo com o mundo do trabalho, ela tem vários desafios pela frente. E na maioria das vezes ela não consegue a tão falada autonomia porque ela está diretamente ligada ao trabalho também de casa. Então por isso que a gente costuma dizer que a autonomia da mulher é muito mais difícil que a do homem, porque ela trabalha fora e em casa também ela tem os seus fazeres domésticos. Então ela aí enfrenta as duplas jornadas de trabalho e às vezes até as triplas jornadas de trabalho. E quais as maiores dificuldades que você vê no seu cotidiano das mulheres aqui em Viçosa, para que elas desenvolvam as suas atividades de gerar renda? Viçosa é um caso muito típico, porque eu costumo dizer que o trabalho para a mulher em Viçosa está em 2 áreas, assim de uma maneira geral, que é o comércio e o trabalho doméstico, as diaristas e os trabalhos domésticos. E aí são 2 áreas em que se dispõe a mulher, não só nessas duplas jornadas de trabalho, mas elas não têm muito acesso, condições de trabalho de carreira em Viçosa. Então eu falo que falta em Viçosa política de geração de trabalho e renda. Isso aqui em Viçosa nós não temos, dificultando assim o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Muitas vezes as mulheres têm acesso à educação, principalmente por causa da universidade, e isso é um dado não só de Viçosa, mas é um dado geral do Brasil, que as mulheres têm adquirido um grande índice, um alto índice de escolaridade, por assim dizer, mas na hora do emprego a gente percebe que a mulher não tem acesso ao emprego e nem tem acesso ao salário e aos salários
iguais aos do homem. É uma grande dificuldade que nós temos em Viçosa. Ainda tem uma questão das creches em Viçosa. As creches em Viçosa, elas funcionam, as poucas creches que nós temos só creche em horário, em escolas, poucas escolas, e na maioria filantrópica, a creche de 0 a 3 anos. Nós não temos nenhuma creche pública e só até às 16 horas, o que dificulta também o acesso da mulher ao emprego até às 18 horas, que a maioria dos empregos formais são de 8 horas corrida até às 18 horas. Então, a dificuldade do mercado da mulher no emprego formal ainda é mais difícil em Viçosa por falta de políticas públicas, como eu disse, e a creche é uma das políticas públicas que dificulta também o acesso da mulher ao mercado formal de trabalho. Acaba que faltam, né, políticas para que essas mulheres possam gerar sua própria renda, né, possam ter um trabalho, igual você mesma falou, trabalho formal, que muitas vezes é dificultado, então falta muito isso, principalmente aqui em Viçosa, né? Muito. É uma escala, a gente costuma dizer que Viçosa, ela tem uma escala muito grande de dificuldade da mulher ao acesso ao trabalho, a não ser em escolas públicas ou escolas particulares, na universidade, nós não temos, ou no comércio local, que absorve um pouco a maioria de mulheres, mas nós temos essa falta de políticas públicas que permitem às mulheres o acesso ao trabalho formal. Vamos assistir agora ao trecho da série Classe Trabalhadora. A série é realizada pela equipe da TVPT e traz à tona as questões trabalhistas, promovendo o diálogo entre os trabalhadores, entidades representativas e o Congresso Nacional. Todas as manhãs, um exército de trabalhadores se locomovem dos bairros suburbanos em direção aos bairros mais abastados da cidade. Grande parte desse contingente é formado por trabalhadores domésticos, pedreiros, jardineiros, piscineiros, mas principalmente empregadas domésticas. Uma profissão de valor inestimável para a sociedade, mas que não tem seu valor reconhecido. De acordo com dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, no Brasil são mais de 7.200.000 trabalhadores domésticos. Destes, 6.700.000 são mulheres. Grande parte dessas mulheres não possuem carteira de trabalho assinada e recebem salários mensais menores do que um salário mínimo, mesmo havendo uma legislação que não permite isso. Ainda segundo dados da OIT, 17% de todas as mulheres brasileiras que fazem parte da população economicamente ativa são trabalhadoras domésticas. Para as mulheres que vivem abaixo da linha de pobreza e possuem baixo nível de escolaridade, o trabalho como empregada doméstica é muitas vezes a porta de entrada para o mercado de trabalho. Então o vídeo ele trouxe dados pra gente, né, como que o trabalho doméstico, né, essas mulheres, elas ganham menos que salário mínimo e não são reconhecidas, né, como que é difícil esse ingresso da mulher no mercado de trabalho. E voltando à questão de Viçosa, que não difere do quadro brasileiro, mas aqui por existir a facilidade de diaristas, né, de pessoas que fazem trabalhos em uma casa, em outra casa, elas ainda não reconhecem os seus direitos enquanto trabalhadoras domésticas. Acha que diarista é uma coisa, trabalho doméstico é outra coisa. E ainda faz mais essa confusão e a dificuldade delas se reconhecerem enquanto trabalhadoras, enquanto pessoas sujeitas de direito, como qualquer um outro trabalho. Ainda faz o trabalho, como eu coloquei inicialmente, faz o trabalho fora de casa, ainda tem que cumprir com os trabalhos dos fazeres domésticos, cuidar dos filhos, lavar a roupa em casa, ainda tem que cuidar de outra casa, de outros fazeres. Então elas são duplamente com jornada de trabalho e não são, na maioria das vezes, reconhecidas enquanto trabalhadoras. É uma dupla jornada, muitas vezes também não reconhecida pelas outras pessoas, né? Que não consideram o trabalho em casa como um trabalho, né? Exato, é nesse sentido.
E como eu coloquei um outro dado, é a questão da diarista. Como elas trabalham em várias casas, elas ainda não se reconhecem também como diarista enquanto trabalhadoras. Elas têm o mesmo direito que qualquer outra trabalhadora que trabalha 5 ou 6 dias em outra casa. Então, elas também são trabalhadoras. Dá a ilusão de que está ganhando mais, né, de trabalhando em uma casa, em outra casa. Eu costumo dizer muito isso na minha própria residência, né? E com a minha diarista, falo com ela que ela tem essa ilusão de que recebe mais, mas em compensação, os direitos por elas negados são passados despercebidos, porque elas também são trabalhadoras, elas também são pessoas de direitos, né? Como qualquer outro trabalho. E o Cine Pipoca de hoje traz para nós os filmes Revolução em Daguerre e Histórias Cruzadas. Vamos ver! Uma adaptação do livro A Resposta, da escritora americana Catherine Stockett, o filme Histórias Cruzadas mostra um pouco da realidade trabalhista das empregadas negras nos anos 60 nos Estados Unidos. Eugenia Skeeter, uma jovem que acabou de terminar a faculdade, sonha em ser escritora e jornalista, mas encontra a resistência da mãe, que quer vê-la casada. Incentivada a escrever sobre as coisas que a incomodam, Skeeter encontra em duas empregadas negras o tema para sua coluna no jornal em que trabalha. A luta pelos direitos civis dos negros na década de 60 nos Estados Unidos ganhou um viés intimista e predominantemente feminino neste filme. A violência doméstica sofrida pelas empregadas nos alerta como ainda hoje são reproduzidas essas formas de poder. O filme recebeu 4 indicações ao Oscar. Courage sometimes skips a generation. Thank you for bringing it back to our family. O filme Revolução em Daguerre dramatiza a greve que aconteceu em 1968 nas fábricas da Ford na Inglaterra, quando as mulheres protestaram contra a discriminação sexual em favor da igualdade de remuneração. Ele mostra a vida de uma operária, Rita O'Grady, mãe de família que de repente se vê envolvida na luta pelos direitos trabalhistas. Revolução em Daguerre relata uma história real que aconteceu em um passado bastante recente e que acabou tendo um impacto importantíssimo na história das relações trabalhistas e na vida das mulheres da Inglaterra e de diversos outros países. Equal pay? Christ. Shit. We're not entirely on phone. I know the feeling. What's the minister? There's no deal. Yeah, how will you cope then? Cope? We're women. Now, don't ask such stupid questions. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com Mulheres em Movimento, falando sobre o trabalho e geração de renda. Estamos de volta com Mulheres em Movimento, falando hoje sobre geração de renda. Antes de continuar a nossa entrevista, vamos para o momento recitando, com o texto A Mãe, de Gioconda Belli.
mãe trocou de roupa. A saia virou calça, os sapatos botas, a pasta mochila. Já não canta cantigas de ninar, canta canções de protesto. Vai despenteada e chorando um amor que envolve e assombra. Já não ama somente seus filhos, nem se dá somente aos seus filhos. Leva suspensas nos peitos milhares de bocas famintas. É mãe de meninos maltrapilhos, de molequinhos que rodam peão em calçadas empoeiradas. Pariu a si mesma, sentindo-se às vezes incapaz de suportar tanto amor sobre os ombros, pensando no fruto de sua carne, distante e sozinho. Chamando por ela na noite sem resposta, enquanto ela responde a outros gritos, a muitos gritos, mas sempre pensando no grito solitário de sua carne, que é um grito a mais nessa gritaria de um povo que a chama e lhe arranca até os próprios filhos de seus braços. E continuando a nossa entrevista, estamos recebendo aqui a Rosângela Fialho e agora ela vai falar um pouco para a gente do trabalho que ela realiza em Cajuri, que tem como grande finalidade responder esse desafio, né, de geração de renda. Qual que é a relação entre a cultura e a geração de renda dessas mulheres? Bom, o ponto de cultura é um convênio com a Secretaria do Estado da Cultura junto ao Ministério da Cultura. E nós avançamos muito no sentido de colocarmos a cultura no eixo da geração de renda, no sentido de, no nosso caso em Cajuri, de colocar as mulheres na condição, né, de dar condições para que elas possam gerar renda. Esse era o objetivo, para romper esse ciclo da violência doméstica e elas reconhecerem enquanto também capazes de fazer alguma coisa. Nós damos vários cursos, várias oficinas, buscando os seus saberes populares, resgatando os seus saberes e trazendo para a capacitação, para a aprendizagem, para a melhoria do seu produto. Nós trabalhamos desde o corte, costura, o tricô, o crochê, a fibra de bananeira, a palha do café e trabalhamos com vários trabalhos nesse sentido de resgatar o que elas já sabem fazer, procurando melhorar para entrar no mercado de trabalho. Agora, a gente reconhece a dificuldade que nós temos de trabalharmos com o conceito de cooperativismo ou empreendedorismo, mas a gente está avançando no sentido de chegarmos a este ponto de organização, né? Enquanto isso, a gente reconhece também as oficinas que são dadas durante todos os dias da semana, que este momento, este contato de uma com a outra, também é um momento de aprendizagem. Esse convívio, essa troca, que uma tem a oportunidade de conversar com a outra, também é um motivo de melhorar a sua autovalorização, a sua autoestima, o seu poder de ela sentir-se capaz de produzir, o que nós chamamos de empoderamento. Então, a gente reconhece isso, um fator importante. Mas temos ainda longa caminhada a fazer. Você mesma citou que, né, vocês têm algumas dificuldades. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades do ponto de cultura e o sucesso, né, alcançado, já que vocês estão avançando. No início foi até difícil elas saírem de casa. A gente tinha muita dificuldade, nós colocamos oficinas nos horários de que os filhos estavam na escola, então as oficinas acontecem neste período. Agora nós começamos também a realizar atividades com os filhos, né, que era uma coisa que no início a gente pensava só trabalhar com elas. Então agora nós já começamos o trabalho também de oficinas de percussão, oficinas de capoeira, outras oficinas. Agora nós vamos começar o Cine Escola, né? Então, assim, desenvolver atividades com os alunos também foi uma forma que nós achamos de chegar até elas, né? Então foi uma iniciativa nova que nós estamos começando esse ano de 2013, fazer trabalho com os filhos. E outras dificuldades que nós temos, né, de trazê-las efetivamente para este convívio, para este trabalho coletivo. Mas aos poucos a gente vai rompendo com esses obstáculos
e colocando em prática a importância da renda como uma forma de romper o círculo da violência doméstica. Vamos agora para o quadro Mulheres do Mosaico e hoje vamos falar sobre Cora Coralina. Cora Coralina foi uma poetisa brasileira. Nascida em Goiás em 1889, além de fazer poemas, era também doceira, ofício que exerceu até os seus últimos dias, em 1985. Começou a escrever com apenas 14 anos de idade, e a baixa escolaridade não a impediu de alcançar o sucesso. Ao completar 50 anos, a poetisa relata ter passado por uma profunda transformação interior, a qual definiria mais tarde como a perda do medo. Nesta fase, deixou de atender pelo nome de batismo e assumiu o seu pseudônimo, Cora Coralina. Senhora de poderosas palavras, Cora foi uma mulher simples, que viveu longe dos grandes centros urbanos e alheia aos modismos literários. Produziu uma obra poética feminina rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em particular dos becos e ruas históricas de Goiás, seu estado natal. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença da nossa entrevistada. Muito obrigada, Rosângela. Foi um prazer te receber aqui no estúdio. Não, eu que tenho que agradecer, e nós temos muito que avançar nas políticas públicas permanentes, em políticas públicas para a mulher rural, as políticas de creche, né, as políticas de acesso à mulher ao mercado de trabalho, e é só nesses debates, nesses espaços, é que nós conseguimos assim colocar os nossos anseios, as nossas vontades de conquistar uma sociedade onde todos têm direitos iguais. E a você aí de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Mulheres em Movimento. Meu nome é Maria Elizabeth Jorge, ex-atleta do levantamento de pesos, representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, técnica da seleção brasileira de levantamento de pesos masculino e feminina. Eu apoio o fim da violência contra a mulher porque acredito que esse círculo de silêncio deve ser quebrado e nós devemos fazer valer os nossos direitos das mulheres. Olá a todos e todas, eu sou o vereador Marcos Nunes. Eu apoio o fim da violência contra as mulheres porque a violência é o reflexo de uma sociedade doente que culpabiliza a mulher pela sua própria dor. Precisamos romper com o ciclo da violência e com o silêncio das mulheres. Meu nome é Lúcia, sou diretora de escola e estou aqui para dizer a todos que eu apoio o fim da violência contra as mulheres, porque uma vida sem violência é direito de todos. E devemos então lutar contra todas essas formas de opressão. Qualquer iniciativa, por menor que ela pareça, ela ajuda a construir a cultura de paz que tanto necessitamos.